Olá, queridos. Nesse tempo nós estamos estudando a série de devocionais, os benefícios de congregar. E hoje nós vamos falar sobre um desses benefícios, é que a família de Deus irá nos impedir de decair. Fique conosco e aprenda mais um pouco sobre esse benefício de congregar. Estamos aqui para estudar mais um dos benefícios de congregar e hoje falaremos sobre este benefício, que a família de Deus, a igreja, ela irá nos impedir de decairmos na fé. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja tem sido atacada de todos os lados e de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, de um lado, a igreja ela tem sido atacada pelo mundo com as suas ideias e com os seus ideais malignos, se levantando contra tudo aquilo que se diz a respeito de Cristo Jesus. Por um outro lado, a igreja também tem sido atacada por algumas pessoas que se dizem cristãs e que por alguma razão essas pessoas se ofenderam ou se escandalizaram com os irmãos, se escandalizaram ou se ofenderam com lideranças religiosas, com a própria instituição igreja e até, quem sabe, pela sua expectativa errada daquilo que vem a ser igreja. Por exemplo, quem sabe você conhece alguém, você se lembra aí contigo, de algum amigo, algum familiar, algum colega de trabalho, cristão, uma pessoa que num passado não muito distante era uma pessoa muito envolvida com as coisas de Deus, muito envolvida com o trabalho da igreja, muito assídua, muito frequente. E quem sabe hoje essa pessoa ela simplesmente abandonou a igreja, ela está fora do evangelho. E quem sabe até essa pessoa tenha abandonado a sua fé, as suas convicções em Cristo Jesus. O fato é, amados, que tem crescido o movimento daquilo que nós chamamos nesse tempo dos desigrejados. Ou seja, aquelas pessoas que um dia decidiram abandonar a igreja, e tudo isso contrapondo-se com aquilo que a palavra de Deus nos ensina nessa referência que eu acabei de ler para os irmãos, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como é costume de alguns. Ou seja, o autor aos Hebreus nos exorta que nós não podemos deixar de congregar, porque muitas pessoas, infelizmente, têm absorvido esse costume. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que é da vontade de Deus que os irmãos congreguem, ou seja, que os irmãos venham se reunir no templo, se reunir num espaço, no mesmo espaço. Algumas igrejas, por exemplo, se reúnem em centros de convenções, de hotéis. Algumas igrejas nesse tempo se reúnem nas casas. Nós devemos nos reunir no templo, nesses espaços, no mesmo espírito, na mesma comunhão e com o mesmo propósito, que é a glória de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos ensina quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, ou seja, que os irmãos estejam juntos, que os irmãos estejam congregando. É importante sabermos, amados, que congregar, quando nós congregamos, nós desfrutamos de muitos benefícios. E um dos benefícios de congregar é que a família de Deus, a igreja, irá impedi-lo de decair. Alguém sabiamente, uma determinada ocasião, já afirmou que nós cristãos, nós crentes, nós somos como brasas. Se formos retirados da fogueira, essa brasa irá se apagar. Se nós nos excluirmos da comunhão, do congregar, consequentemente, o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo reino, o nosso amor pela palavra de Deus irá esfriar no nosso coração e, consequentemente, a gente pode abandonar a nossa fé. Amados, muitas pessoas neste tempo estão desanimadas na fé
e outras até abandonaram a fé porque deixaram de congregar. E quando eu penso a respeito disso, quando eu olho para a igreja reunida, quando eu olho para a igreja congregando, quando eu olho para a igreja junta, eu consigo ver algumas situações muito importantes que acontecem quando nós congregamos. Por exemplo, quando nós congregamos, nós somos encorajados a perseverar na fé. Quando chega aquele momento de abatimento na nossa vida, ali existem irmãos, e esses irmãos irão nos animar, nos estimular, nos encorajar, como nos ensina o autor aos Hebreus. Segundo, quando nós congregamos, nós somos consolados em tempos difíceis. Olha só, quando você está reunido na igreja, quando você está congregando, você tem a oportunidade de ser consolado pelos seus irmãos. Por exemplo, quando nós sepultamos um familiar, quando nós lidamos com uma situação de enfermidade na nossa vida, na vida de familiares, nós somos consolados através da vida dos nossos irmãos, através de um abraço, através de uma palavra amiga. Terceiro, amados, quando nós congregamos, nós somos confrontados com o nosso pecado. Vocês se lembram daquele caso clássico de Davi e Natã. O profeta estava ali próximo do rei. E diante do pecado de Davi, Deus usou a vida de Natã para exortar Davi a respeito de que ele tinha pecado contra Deus e pecado contra aquela família de Urias. Quarto lugar, quando nós congregamos, nós crescemos na nossa fé. Amados, os dons espirituais que cada um de nós recebemos quando nós nos convertemos a Cristo servem para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da sua vida. As experiências que nós temos com o nosso Deus na nossa longa jornada e história de vida contribuem para a edificação da fé do seu irmão, contribui para a edificação da minha fé. Eu me lembro que no começo da pandemia, muitas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, quando acabar tudo isso, quando acabar essa pandemia, haverá um grande avivamento espiritual. Infelizmente, amados, se nós não tomarmos cuidado, o efeito da pandemia pode ser o contrário. A ausência da comunhão da família de Deus, o deixar de reunir-se como igreja, o deixar de congregar pode levar muitos irmãos a um grande esfriamento espiritual, pode levar os irmãos a decair. A prova disso foi um dia desses, quando eu liguei para uma pessoa que tinha a intenção de se tornar membro da igreja, tinha a intenção de congregar, mas essa pessoa, para minha surpresa, ela disse assim: olha, pastor, com a pandemia, com o isolamento social, com os cultos online, toda a gama de programação online que temos disponibilizado para ele resolveu, por enquanto, e quem sabe no futuro, não congregar mais, porque a situação para ele está muito confortável. Olha só o perigo que nós temos quando nós deixamos de congregar. Existem muitos benefícios, amados, que temos quando nós congregamos, quando nós nos reunimos como igreja. E um desses benefícios que eu estou tratando aqui hoje com vocês é que a família de Deus, a igreja, o povo de Deus, irá nos impedir de decair. Quero finalizar minha palavra desse dia trazendo para vocês aquele episódio onde Pedro ele está andando sobre as águas mediante um chamado de Jesus Cristo. Enquanto Pedro está olhando para Cristo Jesus, Pedro continua firme sobre as águas. Mas quando Pedro olha para as dificuldades no seu entorno, quando Pedro olha para a turbulência das águas, ele tira o seu olhar de Jesus e ele decai, ele afunda. Assim somos nós. Se nós deixarmos de congregar, se nós ficarmos no meio do povo de Deus, olhando para as dificuldades uns dos outros, olhando para os pecados uns dos outros, olhando para isso, olhando para aquilo, nós podemos decair na nossa fé. Então é importante que você volte à comunhão com a sua igreja. É importante que você mantenha a sua comunhão com a igreja de Cristo e continue olhando não para os homens,
mas olhando para Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos ensina que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quero recordar novamente ao coração de vocês essa palavra. A palavra de Deus nos exorta nesse tempo que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de algum, porque a família de Deus irá nos impedir de decair na nossa fé. Que você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, mesmo de pandemia, continue firme, continue congregando com o povo de Deus e a cada dia tendo a sua fé fortalecida com a comunhão com os irmãos, com a comunhão com a igreja, com a comunhão com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de sua fé. Amém.